Recebemos do público que está em casa, curtindo o desfile e participando com a gente, avaliando cada escola que passa, dando a opinião do telespectador da Globo para a escola que está passando. Olha aí o Nego, o intérprete do samba enredo da Unidos da Tijuca. Vitoriosa, todo mundo, região de beijo e no xerê. Prepara a carajé, do Dedê, sobe o xaxé, a vitória da negritude, a Tijuca vem cantar, uma história de atitude, região de beijo. Vem cantar uma história de atitude a Unidos da Tijuca, na concentração da escola Isabela Scalabrini. É para mostrar para vocês, Kleber, a rainha da bateria, todo mundo vai prestar atenção nela, mas olha só, ela veio com o mínimo de roupa possível. O sutiã parece que está fora do lugar. Olha só, é só um tapa-sexo. A bota é que é bem grande. Fábia, você quis uma roupa bem pequenininha? É um pretinho básico que eu vi pra festa. Mas a roupa é bem pequenininha? É bem pequenininha. Por quê? Porque ela é uma pantera negra. E pra representar a pantera negra, uma coisa mais selvagem, mais expressiva. É isso, selvagem e expressiva. Então vamos acompanhar, né, Kleber? Sem dúvida, vamos acompanhar. Já estamos acompanhando. Vem aí a Unidos da Tijuca, com ela os fogos, com ela os efeitos especiais que a Globo apresenta para cada escola. Unidos da Tijuca, o azul e o amarelo do bairro da Tijuca, na Escola de Samba Unidos da Tijuca, que vem para mostrar o seu desfile em 2003. Vitoriosa, todo mundo, região de beijo e no xerê. Prepara a carajé, do Dedê, o meu café, a vitória da negritude, a Tijuca vem contar, uma história de negritude, região de beijo e no xerê. Prepara a carajé, do Dedê, o meu café, a vitória da negritude, a Tijuca vem contar, uma história de olha lá, pim, pim, opa, Viu lá, a bateria vem de Pantera, o símbolo da família real de Abomé. Já tá vendo as fantasias aí, dos destaques da Unidos da Tijuca. Todos os grilhões, na boca das espumas flutuantes, vai África, receba seu leões, do lado do amor, atravessando o mar. A rainha da bateria e na concentração da escola, acompanhando todo esse movimento, a Tijuca entrando na avenida, a Tatiana Nascimento. Eu tô aqui na bateria, nesse barulhão todo da bateria, e olha só lá em cima, o carnavalesco da Unidos da Tijuca, Milton Cunha, uma animação só. Ele não parou de dançar nesses primeiros minutos da escola na Sapucaí. Milton Cunha, psicólogo, ator, diretor de teatro, pela segunda vez assina o enredo da escola. Kleber e Maria. Aí o Milton Cunha, o carnavalesco da Tijuca, você ouviu ele ao fundo a voz do Nego. Tá curtindo aí os primeiros movimentos da Unidos da Tijuca no Carnaval 2003. Agudás, os que levaram a África no coração e trouxeram para o coração da África o Brasil. São negros que vieram para o Brasil e voltaram para a África. Ou então, nasceram lá na África, mas são descendentes de brasileiros. Vai ser, na verdade, uma história contada da seguinte maneira. Como o Brasil, a brasilidade chegou à África. A gente sempre vê como a África chegou ao Brasil. É muito mais comum nos desfiles. Dessa vez, o Milton Cunha, o carnavalesco, tenta mostrar a brasilidade africana. Pronto, a avenida tá azul e amarelo para Tijuca desfilar.
ali o Milton Cunha, ele sempre mostra muito entusiasmo para falar dos enredos que defende. Ele é super elétrico, não para um minuto no barracão, não perde um detalhe do trabalho dos carros. Enquanto a gente conversava no barracão, ele em vários momentos interrompeu para dar instruções, para observar um detalhe, reclamar do acabamento. É o jeito do Milton Cunha, que se diz mais apaixonado que nunca por esse enredo dos Agudás. Terceira escola mais antiga do Rio, uma das pioneiras, com a Mangueira e a Portela do primeiro desfile oficial de carnaval em 32. Foi campeã do grupo especial em 1936. Em 80 ganhou no grupo A. É um pouco da história da Unidos da Tijuca, que hoje vai contando uma história aí por um ângulo diferente, Haroldo Costa. É verdade. É um dos enredos mais originais desse ano, porque ele conta uma outra visão da história afro-brasileira, da história dos africanos no Brasil, porque é exatamente a volta desses ex-escravos, escravos libertos, que voltam para o Daomé, voltam para a Nigéria e fazem núcleos brasileiros, levando todas as informações do Brasil, desde a parte de arquitetura de casas até a culinária, a própria religião, as festas populares com o Bumba Meu Boi, com o próprio carnaval, etc. É uma visão muito interessante que já foi abordada em livro pelo Antônio Olinto, por exemplo, e pelo Pierre Verger, que já foi enredo do Milton Cunha, e que a gente vai ter hoje a oportunidade de ver. Quer dizer, é o reverso da medalha, é o outro lado dessa história tão rica e inesgotável, que é essa transculturação afro-brasileira, etc. Eu acho muito bonito esse enredo, o samba também eu gosto muito, e estou muito confiante no desempenho da Unidos da Tijuca. Concentração da escola, Helter Duarte. O Carnaval do Rio é do mundo, que é uma prova. Eu tô com um casal de holandeses aqui, peraí. Wait a minute, please. What's your name? Hans de Herder is my name. And you are Josephine. What about the Carnival in Rio? Fantastic. It's beautiful. With the costumes and the music, it's the crowd. It's incredible. Hey, go there. Thank you. Have a nice Carnival. Bom, eles disseram que estão adorando, que as roupas são lindas e que tudo é maravilhoso. Essa é a impressão do estrangeiro que vem ao Rio de Janeiro ver o verdadeiro carnaval, o samba carioca. Kleber e Maria. Casal de holandeses no carnaval. Falando em países, são vários os países que estão assistindo ao desfile do Carnaval do Rio pela Globo Internacional. Toda a Europa, toda a América do Sul, os Estados Unidos, a Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Moçambique, Japão. Países ligados na Globo Internacional, acompanhando o desfile das escolas de samba do Rio. Está falando aqui dos negros que conseguiram voltar à terra natal e já voltaram meio diferentes, já meio abrasileirados. E o Milton entrou em contato com os descendentes dos Agudás que existem hoje na África e ainda são chamados de Agudás. Falou por telefone, falou por e-mail e eles ficaram muito felizes de falar das suas origens. Nos chamados bairros Agudás, que existem ainda muitos na África, eles continuam usando muita culinária brasileira. Há desfile de carnaval, são devotos do Senhor do Bonfim. Isso é tudo fruto do sincretismo religioso ocorrido na Bahia antes que aqueles negros voltassem para a terra natal. De 2000 para cá, a Tijuca foi 5º lugar em 2000, 9º lugar em 2001 e 10º lugar no ano passado. No passado era um belo desfile, um enredo sobre a língua portuguesa. Dos 4.000 componentes que vem por aí, 2.500 são da comunidade do Morro de Borel. Morro do Borel, 70% das fantasias doadas pela escola, Maria Beltrão. É isso aí, vamos ver então como é que vem a Tijuca para Sapucaí.
Na Tijuca da Passarela do presidente Fernando Horta, o carnavalesco Milton Cunha, o intérprete ao Nego. O enredo, agudais, os que levaram a África no coração e trouxeram para o coração da África o Brasil. São 28 alas, 7 carros alegóricos, 4.000 componentes e as cores, o azul e o amarelo. Olha, o carnavalesco da Unidos da Tijuca, o Milton Cunha, está prometendo novidades em todos os carros da escola para mostrar um Brasil diferente. Um Brasil, vamos ver agora, no coração da África. O carnaval já tratou muitas vezes da vinda dos navios negreiros para o nosso país. Mas esse ano a Tijuca trata da volta destes negros para o solo africano. E quando esses negros voltam, eles levam a cultura brasileira, eles levam a alma do Brasil para a África. Eu queria que vocês prestassem atenção nas saias dos carros. Esse ano os meus chassis vêm completamente esburacados. Eu não estou usando nada para proteger a ferragem. Na verdade, eu as encapei. Uma alegoria com cana-de-açúcar, outra com pedra, outra com folhas e flores, ou seja, é um novo modo de fazer carnaval. Todo mundo coloca madeira, coloca tecido e esse ano eu resolvi dar essa investida nas luzes. Portanto, os meus chassis, a minha África, é uma África que flutua sobre luzes e sobre ferragens decoradas. Aí a explicação do Milton para você ficar ligado. Mais um pouco da concentração da Unidos da Tijuca, Tatiana Nascimento. Entrando aqui o quarto carro da escola que mostra os escravos deportados, a deportação dos escravos africanos em 1835 e que acabaram levando os costumes, as tradições brasileiras para a África e gerando lá um povo de pele negra com alma verde e amarela. Kleber e Maria. É o desfile da Unidos da Tijuca que está começando aí, cantando o samba enredo, o Nego, que começou em 81, ele é irmão do Neguinho da Beija-Flor. Vem aí o Nego para cantar o samba, que é do Haroldo Pereira, do Valtinho Júnior, do Vantuir. Agudaz, os que levaram a África no coração e trouxeram para o coração da África o Brasil. Canta Unidos da Tijuca. Samba da Unidos da Tijuca. Gostou do samba da Unidos da Tijuca, Ivo Meirelles? Olha, Kleber, sem dúvida nenhuma, este samba, ele conseguiu a unanimidade em todas as críticas especializadas em sambas enredo. Esse samba é maravilhoso. Agora, tem uma coisa aí que está atrapalhando demais, a meu ver, esse início de desfile da Unidos da Tijuca,
que é esse cavaquinho no carro de som completamente desafinado. Isso pode prejudicar, inclusive, a harmonia da escola. Então, ela pode, só para explicar, ela pode passar perfeitamente compacta, de repente um jurado de harmonia, ou os 4, tirarem pontos por causa desse cavaquinho completamente desafinado no carro de som. E por falar em samba, a gente quer agora a sua participação pela internet, pelo site da Globo.com. Sua opinião, a crítica, a gente viu aí até com o Ivo Meirelles, considera o samba da Unidos da Tijuca um dos mais bonitos desse ano. Você acha que isso pode ajudar muito a escola, sim ou não? Responda pra gente, www.globo.com/Carnaval 2003. A gente vai ficar aqui esperando. Atravessando o mar, de Iemanjá, no sangue trago essa chama verdadeira, a Itapu brasileira, vou aguardar, no lugar do tambor, atravessando o mar, aí, de Iemanjá, no sangue trago essa chama verdadeira, a Itapu brasileira, vou aguardar. São as cores da Unidos da Tijuca, que está no seu desfile. Quarta escola da noite. Pelas culturas, na verde, meus originais, achei meu diálogo, temor e proteção, ao anel do dragão, e tá com uma união, a união é bonita, a gente acredita na força do irmão, no continente africano é paz, a epopeia mudou. Bateria toca, canta, faz graça. E você participa, você vota, você dá nota para o desempenho da Unidos da Tijuca. 0300 400 1010 para quem tiver em telefone fixo, buscando uma nota de 5 a 10. Para quem tiver de celular, manda uma mensagem para 88410, ou você escreve a nota antes do 88410, ou se o seu telefone assim exigir, depois do 88410, você escreve a sua nota. Também de 5 a 10, não vale nota quebrada, 27 centavos e os impostos, o preço da ligação. Destino, sou negro e venci tantas correntes, a glória de quebrar todos os grilhões, na volta das turmas flutuantes. Ala, você vai conferir agora com a licença do Rei Momo, Unidos da Tijuca. O desfile que vai trazer pra gente conferir 28 alas, 7 alegorias, 4.000 componentes. Foram cerca de 10 mil negros que vieram da África e pra lá voltaram. Mas os descendentes desses que retornaram à África são os agudás. Até hoje tem bairros, vamos chamar de bairros agudás lá na África. Olha a comissão de frente aí da escola, fazendo fumaça. Começa já com grande impacto, Haroldo Costa. Verdade. A comissão de frente está muito criativa, está muito interessante no seu desenvolvimento. Eles têm uma mutação de figurino e de adereço ao longo da apresentação e condizente com o que pretende o enredo. Está muito legal, está muito bonito e faz prever um belo desfile. Com relação aos agudás, eu queria lembrar que tem a famosa família dos Xaxás, hoje projetada dos Xaxás 20 ou 22, que é uma sequência, uma dinastia de um grupo, uma família negra, que voltou da Bahia para o Golfo do Benin. E essa família continuou a sua dinastia na África, cultivando toda a informação brasileira, no sentido da música, da culinária, etc, etc, etc. E vai estar no enredo. Concentração. Isabela Scalabrini, flagrante do desfile da Unidos da Tijuca. Isabela. Kleber, a notícia não é boa. Um carro aqui muito grande, um carro duplo. Os dois estavam presos. Olha só, agora eles conseguiram soltar, mas já há um grande buraco na avenida. Já tem bastante distância. Eles tiveram que desplugar os dois carros. Com certeza vocês vão ver. Olha só, vamos mostrar ali. Olha o buraco, olha lá na frente. Olha só a distância da ala. Olha só, a distância da ala.
Kleber, espero que não perca um ponto por causa disso. Pois é, essa hora é um terror, né? Essa hora para a escola, para a evolução da escola, né, Haroldo? É um terror. Poxa, é isso aí que pode derrubar o trabalho de tanta gente de tanto tempo. Para você que viu ali o carro entrando na concentração, eles tiveram que desacoplar um carro. São 2 carros acoplados, seria o quarto carro alegórico, que mostra a segunda leva de negros de volta para a África. Isso foi em 1835, um carro que vocês viram ali, que foi destacado do outro, levava aí, olha, vocês viram aí há pouco, o barco onde os negros teriam sido mandados de volta. Eles fizeram uma revolta em Salvador, chamada Revolta do Malê. Antes eles eram Mandê na África, quando chegaram a Salvador viraram Malês. E houve essa revolta e o governo da Bahia resolveu deportá-los. Então aquele navio que talvez não entre nesse desfile, vamos ver como eles vão resolver o problema, falava justamente dessa segunda leva de negros. Parece que o carro já, pelo menos pela informação da Isabela, o carro conseguiu se movimentar. Ele estava travado, conseguiu se movimentar. Preocupação agora, além de todo o clima que é criado quando acontece algo como aconteceu. E essa moça caiu do carro, ó. Essa moça caiu do carro, está sendo atendida aí pelo serviço médico, pelos próprios companheiros. Alguma preocupação com a moça que acabou caindo do carro. Isabela Scalabrini. A notícia é ruim, quer dizer, a gente não sabe, mas é a atriz Neuza Borges. Ela caiu lá de cima do carro, os bombeiros estão atendendo, a atriz da Rede Globo, que estava lá em cima, ela estava lá em cima, não deu para ver o momento, a gente vai já dar notícias sobre a Neuza. Infelizmente ela caiu e bateu com a cabeça no chão. Já a gente dá notícia para vocês. A atriz Neuza Borges, portanto, acabou sofrendo essa queda do carro da Unidos da Tijuca. Lamentável. A Isabela vai continuar acompanhando e vai trazer informações que a gente espera sejam boas notícias nesse começo de desfile. Bom, nós já tivemos a comissão de frente passando, o carro abre alas, o pavão tijucano, o destino africano. Essa é a ala das baianas. Na roupa das baianas, as 4 formas de adivinhação do destino africano: o cordão de Opelé e Fá, a peneira com os búzios, a tábua de Ifá e o jogo da noz de cola. Tá tudo aí. A assinatura do Milton Cunha, que ele sempre tem presente nos seus desfiles, é o multicolorido, o efeito arco-íris. Isso ele usa aí nas baianas, vocês vão ver daqui a pouco no próximo carro, que tem uns dragões. Muito esse efeito do multicolorido do Milton Cunha. Os africanos, a história começa exatamente com os escravos vindo do Golfo do Benin, da África para o Brasil, principalmente para Salvador. Os africanos, por estudos arqueológicos, deram origem a toda a humanidade, né? Foi descoberto um fóssil muito antigo, dos mais antigos, lá na África. O fóssil do homem de Tumai. Aí eles vão passando para o Brasil, atravessando o mar de Iemanjá. É a chegada dos africanos ao Brasil. Depois tem a volta lá para a África, levando o coração do Brasil para a África.
máscaras da arte primitiva do continente negro, representadas aí nessa fantasia. Ivo Meirelles. Kleber, eu estou aqui indignado com a atuação do diretor-geral de harmonia, o Ricardo Fernandes da Silva, que uma das funções do diretor de harmonia é justamente verificar se o canto da escola está em concordância com a bateria, com a harmonia, violão, cavaquinho, puxador. E ele ainda não percebeu o cavaquinho desafinado. É triste, mas isso pode prejudicar e muito o desfile da Unidos da Tijuca. A gente mostrou agora há pouco o acidente que acabou envolvendo a atriz Neuza Borges, caiu de um carro alegórico lá na concentração, ela foi levada, a gente chegou a registrar quando ela estava sendo colocada na maca, ela foi levada para o posto médico que fica lá na concentração da Marquês de Sapucaí. A gente vai aos poucos se aproximando do próximo carro da Unidos da Tijuca, atravessando o mar de Iemanjá. Essa ala agora é justamente a ala que fala do mar de Iemanjá. São as baianinhas, representando as águas do Oceano Atlântico, que ligam o mar da Bahia aos mares da África. Então começamos com a glória africana. Vamos passando por todo o Oceano Atlântico, atravessando o mar de Iemanjá para chegar aí nos brasileiros, na ala brasileira, que vai levar até o carro, atravessando o mar de Iemanjá. Minutos de desfile da Unidos da Tijuca. Desfile que começou com a preocupação da escola por causa do carro que estava travado. O carro conseguiu se movimentar e agora tem a preocupação por causa do acidente com a Neuza Borges, que a gente está acompanhando. Já veio a primeira informação de que ela foi levada para o posto médico da concentração. Essa passou aí é a Adriana Peretti. Ala brasileiros. É um novo mundo também para os africanos que estão chegando de lá para cá. Nas praias baianas aportavam os navios negreiros. Uma ala bem tropical. A glória de quebrar todos os milhões. A volta da desculpa flutuante. Vai África, receba seu leões. Zumba do tambor. Atravessando o mar. O Milton vinha dizendo, o Milton Cunha, que nesse carnaval ele não está usando saias nos seus carros. As saias são aquelas proteções que ficam embaixo do carro para que a gente não possa ver pneus, ferragens. E aí, no caso desse carro aí de Iemanjá, ele colocou bolhas representando o mar de Iemanjá para tapar as ferragens. Aí está. É a inovação, a criatividade do carnavalesco Milton Cunha. Aí o carro de Iemanjá, protetora das águas salgadas, com a rainha das águas, a Quitéria Chagas, como destaque. Iemanjá é testemunha
da escravidão negra, e ela vê os escravos trazendo a África para o Brasil e depois os observa na volta, levando para o coração da África os costumes, a cultura daqui, que são os agudais. Para você desse carro, a espuma feita dessas bolas de acetato, são as bolhas, são mais de 7.000 bolas. Essas que eu disse que estão tapando as ferragens e compondo o carro de Iemanjá. Os navios negreiros, os navios que navegavam entre a costa africana e a costa brasileira. Essa aula tem uma forte participação da comunidade portuguesa, que ajuda bastante na Unidos da Tijuca. Esse próximo carro mostra a primeira leva de agudás. Foi um traficante de escravos que promoveu essa volta à África. Francisco Félix de Souza era um mestiço, filho de português com uma índia. Ele sai da Bahia em 1795 para se instalar na África. E ele levou com ele seus escravos, que trabalhavam como marceneiros, pedreiros, cozinheiros, e que já tinham aprendido muito dos nossos costumes. Então, a culinária da cocada, da feijoada, da muqueca, eles levaram lá para a África com eles. Milton Cunha chamou atenção para os carros, as fantasias já vão também se apresentando na Avenida Maria Augusta. Olha, esse carro é uma paixão. É mais um trabalho de espuma, que é, como eu já falei, uma técnica que está sendo muito usada pela facilidade de trabalho, de tratamento de cor e também pela leveza. E esse carro tem nas laterais uns dragões formando o arco-íris, que exatamente tem essa informação da passagem de um continente para o outro, é a transmutação. E simbolizado pelo dragão de Dagoum, que é o animal símbolo dos agudais. Mas é uma obra de arte em espuma esse carro. Explicar esse dragão aí, o Francisco Félix de Souza, ele usava um anel com uma serpente. É uma serpente que os africanos parecia um dragão e eles acreditavam que o anel era enfeitiçado, era uma serpente dragão, como eu disse. Então passaram a chamar o traficante de Dagoum, que é corruptela de dragão. Aí ele mesmo gostou dessa história de dragão e resolveu construir um templo para adorar essa figura de serpente dragão. Nesse momento ele passa a ser chamado de Xaxá, que quer dizer o adorador de dragão. E a gente tem lá na África, como nós dissemos, hoje em dia o Xaxá oitavo, é a 8ª geração dos Xaxás. Enquanto a gente acompanha o desfile da Unidos da Tijuca, novas informações sobre o acidente que envolveu a atriz Neuza Borges, que fez o personagem Dalva na novela O Clone.
E são boas as notícias. Ela não chegou a bater a cabeça. Seria terrível numa queda daquela altura, né? Ela tá com dores lombares, machucou, bateu as costas, está com dores lombares, mas está tomando um anti-inflamatório ali, está sendo um analgésico, está sendo medicada. Parece que tá legal. A Neuza Borges, tudo bem e ainda bem. Falando em Borges, está aí a Fábia Borges. Não é parente, mas é a madrinha da bateria. Há 7 anos. Só para uma curiosidade sobre as fantasias, né? Muita gente nem pensa nessa questão das fantasias dos ritmistas. E ano passado o mestre Celinho teve problema com as fantasias. Eles não conseguiam se enxergar, os ritmistas. E por isso, esse ano, foram oferecidos para os ritmistas 5 figurinos e eles próprios escolheram aquele que iriam se sentir melhor. É um levezinho aí, um bem leve. Dá para tocar, dá para sambar, como a gente vê aí a componente. Vamos voltar lá para a concentração da Unidos da Tijuca. André Luiz Azevedo. Bem, Kleber, nós estamos aqui na concentração e agora, do lado aqui da Central do Brasil, um problemão para o Unidos da Tijuca. Um dos carros, um dos principais carros da escola, está lá no final, quebrado, ele não vai poder sair, já foi abandonado, os destaques já desceram para tentar atravessar a avenida caminhando e o carro está lá, vai ser retirado pelo caminhão guincho, mas a escola desfila então com um carro a menos. Vamos torcer para que não prejudique tanto a escola assim. Voltamos com você, Kleber. Bem, André, quer dizer, sempre acaba de um jeito ou de outro, né, prejudicando o modo como a escola quer contar a história, né, Maria Augusta? Exatamente, porque inclusive o julgamento desse quesito enredo, ele constitui também um desenvolvimento, como é chamado. O enredo, ele na realidade, ele vai ser mostrado através das formas, das alegorias e das fantasias. Eu sempre digo que um cego pode entender e deve entender o enredo através da letra do samba. E um surdo deve entender, ler o significado do enredo através das formas e cores e materiais das fantasias e alegorias. Nós temos hoje um máximo de 8 carros por escola, que reduziu, já houve muito mais. Então reduziu esse espaço para se desenvolver nas alegorias o enredo. Um carro sempre faz muita falta e os jurados recebem um roteiro de como a escola vai se apresentar e o jurado tem o direito de tirar ponto da escola se ele entender que aquele carro faz falta a essa compreensão. Só um comentário então sobre o carro que parou, não vai entrar no desfile. Tá aí a madrinha da bateria. Esse carro era justamente o que fechava todo o ciclo dos agudás. Era um carro que representa uma festa, uma confraternização que houve em 1996 no Palácio do Reino de Abomey, onde todas as etnias africanas se juntaram e os agudás também estavam nessa. Seria levar o enredo para os dias atuais. Olha o recuo da bateria. Seria, portanto, o carro de Xaxá 8º. O último carro seria o 7º e último, então, portanto, a Unidos da Tijuca vai entrar com 6 carros no seu desfile. Era um dos grandes orgulhos do Milton Cunha, aquele carro. Enfrentando aí as suas dificuldades na noite de desfile, a Unidos da Tijuca, tentando tirar aí no comportamento dos componentes, da vibração deles, do jeito que eles estão passando. Aí vai chegando o 4º carro da escola. Foi esse carro que teve problema lá na concentração, o carro que ficou parado e o carro onde estava a atriz Neuza Borges. O carro quem chega a Porto Novo, Malês e a Grande Mesquita. A Neuza Borges sofreu uma lesão, uma torção na coluna
está sendo diagnosticado como uma lesão não muito grave. Ela vai ficar em observação ali, mas a primeira notícia é de que não é uma lesão grave da Neuza Borges, que não bateu a cabeça, não teve bater a cabeça de uma altura dessa, pelo amor de Deus. Então, boas notícias. Ela se recupere rapidamente e ainda possa dar uma curtida aí no carnaval. De Salvador para a África, esse carro mostra a volta das influências, ou a volta, agora a ida, né, das influências, a volta dos africanos para a África e a ida das influências brasileiras lá para o coração africano. Vocês veem aí em frente ao carro a mesquita que foi construída em Porto Novo, na África, por esses escravos africanos que antes tinham vindo para o Brasil, para Salvador, se rebelaram, acabaram sendo deportados, então conseguiram voltar à terra natal. Então essa mesquita construída é muito especial, traz essa mistura toda que se fez em Salvador, na Bahia. Tem ali o barroco brasileiro, tem os minaretes islâmicos, aquelas torres da mesquita, e tudo isso no solo africano. E aí está o barco que levou os negros de volta a Porto Novo, de volta a Benin. Os malês eram briguentos, revolucionários, eles não eram calmos não, e eram islâmicos, já vieram islâmicos. Vindo a ala do Pierrot no carnaval africano, um Pierrot africanizado. Agora, foram muitos Pierrot já, ontem e hoje no carnaval. Uma figura que remete ao carnaval antigo aqui do Rio de Janeiro, e remete à comédia dell'arte também, na Itália. E aqui o carnaval, o Pierrot africano. Pierrot, Arlequim e Colombina. Mais de azul e amarelo para Unidos da Tijuca. O carnaval pelas culturas, o samba dos agudás. Os agudás aprenderam a brincar o carnaval, a curtir o carnaval aqui no Brasil. E levaram essa herança lá para a Bahia. Até hoje, nos bairros brasileiros, que já sobrevivem e vivem por quase 200 anos, tem carnaval lá na África. Esse carro, uma performance do grupo tradicional baiano, a Irmandade dos Descendentes do Senhor do Bonfim. É um carro que justamente mostra os devotos do Senhor do Bonfim na África. Então o Milton gostou da coincidência e chamou esses atores, esse grupo, perdão, tradicional baiano para desfilar aí. É um carro com pé no 3º milênio. O Milton colocou aí uns homens africanos com cabelo rastafari feito de alumínio e máscaras de carnaval. Tá gostando, Maria Augusta? Olha, esse carro aí, essa forma, essa escultura, é uma técnica que é pouco conhecida, pouca gente sabe fazer. Uma técnica delicada, que é de metal martelado, que vai sendo moldado em cima de alguma coisa. É necessário botar uma peça rígida embaixo e vai se martelando o metal para dar a forma. É uma técnica antiga, usada inclusive em adereços de candomblé, mas que há alguns anos começou a ser usada na Beija-Flor. É o desfile da Unidos da Tijuca, o carnaval pelas culturas, o samba
dos Agudás neste carro, o 5º carro da escola. Na sequência, o açúcar brasileiro na cocada baiana. O já chegou a falar, muita culinária foi parar lá na África, lá nas ruas do Benin. E até a cocada brasileira vendida na rua, tabuleiro. E o tabuleiro da Baiana e o tabuleiro dos Agudás, Ivo Meirelles. Kleber, eu tô agoniado aqui com a harmonia da Tijuca. Com 41 minutos, quando a bateria se preparou para entrar no box, o carro de som passou aqui pela nossa frente e a gente fez sinal que o cavaquinho estava desafinado. Eles pararam um dos cavaquinhos, tentaram afinar, voltaram com ele de novo desafinado. Esse cavaquinho está atrapalhando aí o canto das cordas, atrapalhando o trabalho da bateria, que está excelente. Essa bateria que eu não falei dela ainda, uma bateria que tem no seu forte as caixas, uma bateria de 290 componentes, tem 102 caixas, é caixa pra caramba. O forte dessa bateria é a caixa. E tá me doendo os ouvidos, não consigo escutar o samba, a bateria, não consigo, porque esse cavaquinho está incomodando demais. William e Bárbara, mestre Sala e porta-bandeira, o segundo casal. São os nobres brasileiros. A história da culinária brasileira tem muito da África, não é? Sempre com aquele detalhe. Os restos da Casa Grande eram aproveitados pelos negros nas senzalas para que eles fizessem as suas refeições. Daí surgiu a feijoada, o cozido, a muqueca. Olha o cozido e a muqueca aí. Outra informação sobre a atriz Neuza Borges, que fez a Dalva em Ocone, o último papel dela na televisão, mais recentemente. A Neuza foi removida para o Hospital Souza Aguiar, aqui no Rio, para que ela faça um exame mais detalhado, tire raio-x da coluna, para ver a extensão da contusão, mas a primeira observação, o primeiro diagnóstico é que foi uma torção leve na coluna da Neuza Borges. Como em Benin fala-se francês, o cozido é o cozidor, a muqueca é o muquecá. Ah, por isso que estava aquele acento ali? É, muquecá. E o azeite de dendê, que é tão usado nas muquecas e outras comidas da Bahia... Azeite. Azeite de dendê, o dendê não vale. Ele se transformou no principal produto de exportação do Benin. E lá ele se chama óleo de palma. Indo para a África, os negros que estavam voltando e os brasileiros, ou os descendentes já das uniões entre africanos e brasileiros, começaram a impor um estilo bem brasileiro, não só na culinária, mas também na arquitetura, um casario colonial parecido com os brasileiros, em bairros Agudás. Eles eram bons de construção. E esse é um leão brasileiro que atravessa o Atlântico. Eles tinham o costume de colocar na porta da casa a escultura de um leão. Que significava uma proteção, uma força de quem habitava a residência. E esse leão voltou para a África um pouco mais abrasileirado. Um leão falando, não muqueca, mas muqueca. Esse leão veio daqui. Foi parar nos casarios, portanto, africanos. E esse carro que vem ganhando aos poucos. O carro lá do leão traz outras heranças brasileiras. Aqui na frente há uns bonecos parecidos com os bonecos de Olinda, diz o Milton Cunha, o carnavalesco, que a origem desses bonecos que hoje fazem sucesso no Recife e Olinda era a Bahia. E foram também, tem hoje desfile desses grandes bonecos
lá na África. A herança Agudá é mistura de raça e povo. O 6º carro da Unidos da Tijuca. Tá aí o Leão de Pedra. Ficava na frente das casas coloniais, agora enfeitando as casas africanas. E nesse carro também tem o Pouco da Cocada, tem ali uma figura de umas baianas, tem feijoada, cozida, muquecá, tem umas panelas de barro. Roberto Aragão, Lola Batalhão e João Helder são os destaques deste carro. Isso aí é um carro que mostra que ainda hoje, 200 anos depois, o Brasil ainda permanece na vida dos agudás. São 10 metros de leão aí nesse carro, Haroldo Costa. É muito leão, né? Que fera, hein? É pra leão, né? Como se diria. Mas tá muito bonito, né? O Milton realmente é um talento. Ele sabe mexer com as coisas todas. Ele tem essa preocupação pela pesquisa. Os enredos dele não são enredos, não são complicados, mas são objetivos e sempre voltados para uma informação cultural. É sempre um prazer ver o trabalho do Milton. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar também em relação aos agudás do Golfo do Beni é que os sobrenomes brasileiros são muito comuns lá. Silva, Monteiro, Almeida, Costa. São sobrenomes que até hoje sobrevivem lá. Resta saber se é Monteiro, né, Kleber? Não. Haja domador para esse leão aí de 10 metros, hein? Então esse, que é o carro 6, vai se transformar, portanto, no último carro do desfile da Unidos da Tijuca. Ele já começava a levar o enredo para os dias de hoje, mostrando que ainda resta da cultura brasileira na África, mas o ciclo se fechava com uma grande festa que aconteceu realmente em 1996, uma confraternização das etnias africanas. E os agudás, que ainda existem lá, fortes, representados por Xaxá VIII, estiveram presentes naquela confraternização. Os elefantes do trono do rei, essa é uma encenação da posse do 8º Xaxá, em 16 de fevereiro de 96. Lembrando que o primeiro Xaxá era exatamente o Francisco Félix de Souza, filho de português e de uma índia, traficante de escravos, que foi para lá e virou o Xaxá I. Aí chegamos no Xaxá VIII. Ele tomou posse em 1996. E a ala dos Yorubás, Nagôs de Queto. Também os antílopes do trono do rei. Durante as tempestades, os antílopes se protegem sob a barriga do elefante. Tem um bom tanto de barriga para se proteger, né? Na sequência,
Na ala, Fons e o machado de Eviossô. Eviossô, da cultura Fon, cultura africana, corresponde a Xangô dos Yorubás. Xangô, dono do fogo, dos trovões. E esse machado duplo aí que eles têm na mão representa Xangô. São 3 comunidades, 3 reinos africanos, né? Nesse final de desfile. Yorubás, Nagôs e a ala representando ali os brasileiros ali que voltaram para lá, os Agudás. Mais uma vez o convite para você ligar e fazer a sua avaliação do desfile da Unidos da Tijuca pelo telefone fixo 0300 410 10. Você liga, digita, disca a sua nota de 5 a 10. Pelo celular, você manda uma mensagem, escreve a nota, escreve como se você fosse escrever um nome numa agenda de telefone, também de 5 a 10, e manda para 88410. Se você precisar no seu telefone, se o caso for esse, 88410 mais o texto com a nota de 5 a 10, 27 centavos e os impostos, o preço da ligação. E você dá a sua opinião, expressa aí o seu sentimento em relação ao desfile da Unidos da Tijuca, como já fez com as 7 escolas de ontem e as 3 que passaram nesse segundo dia de desfile aqui no Rio. Indo de volta a bateria da Unidos da Tijuca para a avenida. Ela sai exatamente quando a escola vai completando como tempo de desfile a marca de 1h02. Meirelles, com a bateria você não está muito bravo não, é só com o cavaquinho lá, né? Não, essa bateria é maravilhosa, inclusive estamos cheios de pantera. E essa bateria tem o hábito, se você prestar atenção, se a câmera pegar, claro, as caixas, todos eles tocando as caixas no braço. Eles não usam o talabar para tocar as caixas, eles usam no braço. E dizem os antigos que a bateria antigamente, as baterias que usavam caixa no braço, era para esconder as caras dos tocadores na hora que a polícia chegava. Então essa bateria da Tijuca tem essa característica aí que eu acho muito marcante. E eles descem a mão mesmo. Agora em cima do carro de som ali tem uma outra pantera desgarrada, que é o carnavalesco Milton Cunha. Tá com o chapéu da bateria ali em cima, soltando a franga. Tá ali a bateria, a caixa no braço. Tem que na gafieira o pistão toca mais alto, pra polícia não notar. Aí na bateria bota a caixa no rosto, né? Tá certo. Essa é a bateria do mestre Celinho, ele que está há 18 anos na escola, começou na ala das crianças, foi diretor de bateria mirim, depois ritmista e finalmente chegou a mestre de bateria. Vem bem do alto a imagem que você acompanha da Unidos da Tijuca. Chegando lá no aquele azul iluminado, no M iluminado ali no... na dispersão na Praça da Apoteose do Sambódromo. Projetado por Oscar Niemeyer. Leva o nome do professor Darcy Ribeiro. 2 escolas e uma creche funcionam aqui durante o ano. E no carnaval
As madrinhas de bateria, como a Paula Borges, fazem a sua festa. Como a Fábia Borges, fazem a sua festa. Hoje a aula é da Fábia. Os Yorubás Nagôs de Queto. E a paradinha no mestre Elinho. Os povos Yorubá e Fon viviam em guerra. Os Fons ganharam e venderam os Yorubás capturados para negreiros. No Brasil, os Yorubás ficaram conhecidos como Nagô e os Fon como Jeje. Batalá, Alissa, Oxalá, Bonfim. Mais uma ala do desfile. Lembrando mais uma vez o desfile que acabou prejudicado pela ausência do último carro. E ia fechar com a paz celebrada entre os reinos africanos, com a presença, inclusive, do Xaxá VIII, representando os agudás, representando os brasileiros na celebração da paz Abomé e Daomé. A festa que aconteceu mesmo, né, em 1996. Olha, Nego. Irmão do Neguinho da Beija-Flor, mandando ver o samba da Tijuca. Desde 85. Já deu uma passada pela Grande Rio. Cantou no Salgueiro. Vocês conseguem ver ali o desenvolvimento do casal de longe, né? Do porta-bandeira e mestre sala, o Rogério e a Lucinha Nobre, irmã do nosso colega Dudu Nobre. Eles que estão comemorando 10 anos juntos. Uma história que começou em 1790 com a volta dos primeiros africanos para o Golfo do Benin. Foram 10 mil que voltaram. Hoje, uma comunidade forte, bairros de agudás que tem brasileiros, descendentes com ascendência brasileira. É a presença do Brasil que, com essa festa de confraternização, o Brasil acabou também fazendo parte aí da realeza africana. Os componentes bem animados, com carro, sem carro alegórico para encerrar o desfile. Os componentes vêm cantando, vêm dançando, e essa imagem aí de cima desse desfile da Unidos da Tijuca, que vai chegando ao fim. Então vamos pegar a opinião dos nossos comentaristas. Haroldo Costa, a ausência do carro, o
desfile da Unidos da Tijuca. Qual é a sua análise final, a sua conclusão do desfile da escola? Não há dúvida que houve, que esses itens citados por você vão pesar, sem a menor dúvida. A ausência do carro e esse descompasso de afinação entre o cavaquinho e o resto da harmonia, que foi exaustivamente notado e solicitado que se tomasse uma providência pelo Luiz Meirelles, certamente para o juiz de ouvido vai dar diferença. O que vai comprometer um trabalho tão bonito do Milton Cunha, que fez um enredo original, tratado de maneira original, e que do ponto de vista do visual, do cromatismo, do uso do material e do uso das fantasias, foi irrepreensível, a meu ver. Estão encerradas as ligações para você que está colaborando aí com a gente, está dando a sua nota para Unidos da Tijuca. Maria Augusta. A Tijuca teve um desenvolvimento visual interessante, mas eu achei um pouco irregular, no sentido de qualidade, de feitura e de acabamento, de carros e fantasias. Algumas muito bem feitas, muito boas, assim, no sentido de uso de material, e outras não estavam no mesmo nível. E isso se torna uma irregularidade que, no meu entender, afeta o conjunto. E já está afetado também por esse problema do tom do samba, que estava a bateria de um lado, o tom do cavaquinho do outro, prejudicando o cantor, enfim, prejudicando o canto da escola. Independente de detalhes de quesito, conjunto muito afetado. Ivo Meirelles. Kleber, eu acho que a Tijuca deve sofrer aí as penas dessa falta de atenção, talvez, do Ricardo. O carro aconteceu um acidente, quebrou, e o Ricardo, diretor de harmonia, preocupado com outras coisas também. Na frente da bateria, ele não prestou atenção no tom do cavaquinho, e isso acabou atrapalhando a harmonia dele. E triste porque a bateria, sob o comando do Celinho, fez um trabalho brilhante de cadência e de paradinhas. Enfim, acho que a Tijuca fez um desfile aqui regular e o Ricardo bobeou. E o samba é bom, o samba é muito bom, uma pena que tenham ocorrido esses problemas. E a gente até perguntou para os internautas de plantão que estão assistindo ao desfile da Tijuca. A gente explicou que a crítica considera o samba da Unidos da Tijuca um dos mais bonitos desse ano. E perguntamos, você acha que isso pode ajudar muito a escola, ter um samba tão bom assim? 66% dos internautas acharam que sim, que um bom samba que levanta Sapucaí pode ajudar. 34% acharam que não. E agora a gente dá um pulo na